A vida na pequena ambulatório rural começava antes mesmo do sol nascer. O despertador rangia com seu som metálico, cortando o silêncio da madrugada. Ká, sem abrir os olhos, esticou a mão em um gesto automático e silenciou o alarme. Exatamente 5h30. Depois de 31 anos atendendo pacientes e 32 anos de casamento, seu corpo havia se acostumado a acordar antes mesmo do despertador. Enquanto o ponteiro dos minutos mal encostava no 6, ela já deslizava para fora da cama, tentando não perturbar o sono profundo de que resfolegava ao seu lado. Na penumbra cinzenta que antecede a aurora, ela se movia pela cozinha como uma sombra, sem fazer barulho. Descascou batatas, tirou as almôndegas do congelador e colocou a frigideira no fogo. Dia de aniversário ou não, o café da manhã quente para o marido era sagrado. Não saía para a fábrica sem seu prato quente, era uma rotina de décadas. Pela janela, ela observou o céu de setembro clareando aos poucos, tingido de um rosa suave nas bordas. 53 anos hoje. Metade de uma vida já vivida. Da memória, emergiu uma imagem distante, a discoteca da fábrica verão de 1991. Então o jovem mestre recém-saído do exército, aproximou-se dela com determinação. Ela, recém-formada no curso técnico de enfermagem, ouviu a pergunta simples: vamos dançar? O coração disparou como se fosse saltar do peito. Em agosto do ano seguinte já estavam casados. Noites inteiras conversando, sonhando com uma casa grande, viagens, filhos. Um suspiro escapou enquanto ela virava as almôndegas na frigideira. Daqueles planos, só os filhos restaram, e estes já haviam crescido. As viagens se resumiram a visitas à sogra na vila vizinha e uma única vez, a uma viagem sindical para quando tinha 7 anos. O café da manhã ficou pronto. Ela o levou até o quarto com cuidado. Se espreguiçou, entreabriu um olho sonolento. Já está de pé? Ainda é cedo. O café está na mesa, respondeu ela, como sempre. Ele se sentou na cama, esfregando o rosto com as mãos calejadas do trabalho. Ah, sim. Parabéns. Puxou-a para perto e deu um beijo desajeitado na bochecha. À noite a gente comemora. Ela sentiu e apressou-se para o banheiro. Precisava se arrumar, o horário de atendimento começava em breve. A ambulatório rural, onde trabalhava desde que se formou, cheirava a desinfetante e remédios. O prédio, construído nos anos 1970, pedia reforma há tempos, mas o orçamento do município nunca sobrava. Mesmo assim, tudo estava impecável. A auxiliar de limpeza, que logo se aposentaria, esfregava o chão com dedicação redobrada. Parabéns, disse, entregando-lhe um pequeno buquê de ásteres colhidos em seu próprio jardim. Obrigada, respondeu Ká comovida, recebendo as flores. Antes do almoço, atendeu 15 pacientes, na maioria idosos com pressão alta ou dores nas articulações. A região envelhecia, os jovens partiam para as cidades, deixando os pais para trás, envelhecendo sozinhos entre as paredes de casa. Quantas vezes ela havia medido a pressão, aplicado injeções, preenchido encaminhamentos. Os dias se fundiam em uma rotina sem fim. O telefone tocou no meio da refeição. Fala? Uma voz aflita do posto de saúde vizinho. Ká precisa ir urgente à casa dos... O menino está com febre de quase 40 graus. Estou em outro atendimento e não consigo chegar a tempo. Ela deixou a sopa pela metade, pegou a maleta médica e correu para a velha Iva, o carro que a ambulatório usava para visitas às zonas mais distantes. A casa dos ficava à beira da vila, uma construção inclinada com o jardim tomados por flores douradas. Dentro, uma mãe jovem andava de um lado para outro com um filho de 3 anos nos braços. O menino ardia em febre, se debatia em um estado entre a consciência e o delírio. Desde a noite que a temperatura não baixa. O paracetamol faz efeito por pouco tempo, explicou com a voz trêmula. Ká agiu sem hesitar. Termômetro, estetoscópio. A garganta vermelha com placas de pus. Os pulmões, limpos, mas a respiração acelerada. Parece uma amidalite estreptocócica. Vou aplicar um antibiótico para baixar a febre. Enquanto injetava o remédio, o pequeno chorava e se contorcia, mas suas mãos experientes terminaram o procedimento em segundos. Aqui está o encaminhamento para os exames. Traga-o amanhã cedo. Por enquanto, muito líquido e repouso. À noite, passo aqui para ver como está. Agradeceu, apertando o filho exausto contra o peito. Obrigada, Ká. O que seria de nós sem você? A pergunta ecoou em sua mente no caminho de volta. E o que ela havia feito por si mesma, não pelos outros, ao longo de todos esses anos? No consultório, o diretor médico, um homem de expressão perpetuamente preocupada e entradas pronunciadas, a aguardava. Ká precisava falar com você. Estendeu uma caixa de bombons. Parabéns. Sente-se, tenho uma proposta.
Ela obedeceu, pressentindo que não era uma conversa comum. Oh, está se aposentando. A vaga de enfermeira-chefe ficou aberta. Quero oferecê-la a você. Mais 5.000 no salário. Ele a observou por cima dos óculos. Você é a profissional mais experiente aqui. Seu coração vacilou. 5.000 faziam diferença no orçamento apertado da família. E o cargo tinha prestígio. Hesitou, imaginando as noites em claro com papéis para assinar. Em casa não entenderiam. Tenho minha família, as tarefas de casa. O diretor assentiu, compreensivo. Pense até segunda-feira. A oferta continua de pé. Ela chegou em casa por volta das 6. Ainda precisava preparar o jantar de aniversário. Abriu a geladeira e mentalmente revisou o cardápio. Adorava batatas fritas com carne, seu salada especial com palitos de caranguejo, sempre pedia uma torta de maçã. As mãos trabalhavam no automático, cortando, misturando, sovando a massa, enquanto os pensamentos se entrelaçavam. Na parede da cozinha, uma foto da cerimônia de casamento, agosto de 1992. Ela no vestido branco com renda feita sob medida pela melhor costureira da região. Ele de terno escuro e gravata borboleta. Jovens radiantes. Ao lado, a foto da formatura de o filho no centro, orgulhoso com o diploma, ela quase escondida atrás do ombro largo de... E ali, o primeiro dia de aula de a menina com laços enormes, os pais ao lado. Em todas as imagens, ela parecia estar em segundo plano, como uma sombra discreta. No canto, uma máquina de costura herança da avó. Um dia sonhara aprender a fazer roupas bonitas. Chegou até a recortar moldes de revistas e guardá-los em uma pasta especial. Mas o tempo nunca sobrou, filhos, trabalho, afazeres. Agora, a máquina servia de apoio para um vaso de gerânios. Às 8 da noite a mesa estava posta, a torta dourada, as saladas nas travessas festivas. Vestiu seu único vestido de festa, um modelo azul com um broche, e esperou. Prometera vir com a esposa e o neto, deveria chegar do trabalho a tempo. O telefone tocou primeiro. Mãe, desculpe, mas não vamos conseguir ir, disse com voz culpada. O está com coriza. Não quer arriscar levá-lo para fora. A gente te parabeniza no fim de semana. Mal desligou, chegou uma mensagem de mamãe. Tivemos uma reunião de emergência na escola. A diretora segurou todo mundo. Chego tarde. Beijos. Parabéns. Ela se sentou devagar, olhando para a mesa posta vazia. A mesa continuava posta, imaculada, como se aguardasse convidados que nunca chegariam. Tantas horas preparando, tanto cuidado com cada detalhe. A porta da entrada bateu pontualmente às 8h30. Anatólio entrou, trazendo consigo o cheiro forte de tabaco e óleo de motor. Na mão carregava um embrulho volumoso. Parabéns, Cladia, disse, colocando o pacote à sua frente. Aqui, comprei um presente para você. Ela desembrulhou com mãos trêmulas. Dentro, um conjunto de panelas esmaltadas, azuis com pequenas flores brancas nas laterais. As suas já estão todas gastas. Vai servir para casa, explicou ele, sorrindo satisfeito. Paguei 3.500, ainda com desconto no centro de utensílios. Obrigada, respondeu ela baixinho, passando os dedos pela superfície lisa das panelas novas. E as crianças? Perguntou Anatólio, olhando em volta da cozinha vazia. Não puderam vir. O filho do Romã está doente, e a Polina teve uma reunião na escola. Ele esfregou as mãos. Bom, então sobra mais para nós. Estou faminto como um lobo, e sem esperar convite, serviu-se de um prato cheio de batatas fritas. O telefone voltou a tocar. Era Romã. Mãe, escuta. Estou precisando de 100.000 para a entrada do carro. Vocês não poderiam me emprestar? Eu devolvo. Você sabe que sim. Cladia fechou os olhos. Emprestar com o pai? Claro que ele devolveria. Como sempre. Romã, não temos esse dinheiro, disse, tentando manter a voz firme. Gastamos tudo com a sua faculdade, lembra? Ah, mamãe. Arrastou ele no mesmo tom de quando era criança e pedia um brinquedo novo. Arrume um jeito, peça emprestado a alguém. O telefone apitou. Outra mensagem de Polina. Mãe, tive uma briga feia com a diretora. Ela ameaça me dar uma advertência. Fala com ela, por favor. Vocês estão juntas no sindicato. Cladia deixou o celular sobre a mesa e olhou para o marido, que devorava o jantar que ela havia preparado. Olhou para as panelas novas ainda na embalagem, para o diploma amarelado da escola de enfermagem, pendurado na parede da entrada, coberto por uma fina camada de poeira. Olhou para as próprias mãos, pele áspera, unhas curtas, cortadas sem cuidado. E eu? Onde é que eu estou? A pergunta surgiu de repente, clara como um relâmpago em um quarto escuro. Onde estava ela? Não a mãe, não a esposa, não a técnica de enfermagem, mas Cladia. Não conseguia lembrar a última vez em que havia feito algo só para si.
Quando se alegrou sem motivo, não porque os filhos tiraram boas notas ou porque o marido elogiou a sopa. Quando viveu a sua vida e não a dos outros. O velho relógio de parede marcava o tempo com seu tic-tac monótono. Tic-tac, tic-tac. 53 anos. E nenhum deles tinha sido realmente seu. Os 5 dias depois do aniversário passaram como um sonho confuso. Claudia fazia tudo no automático. Aplicava injeções na clínica, preparava almoços, lavava, passava, arrumava. Mas algo dentro dela havia se quebrado. A pergunta que surgira naquela noite não a abandonava. E eu? Onde é que eu estou? Parou de atender às ligações intermináveis de Polina, repletas de queixas sobre a diretora. Não ligou para Romã sobre o dinheiro do carro. Fazia o que devia ser feito, mas sentia um protesto surdo crescendo dentro de si. No sábado de manhã, enquanto Anatólio ainda dormia, ela tirou do armário uma bolsa velha e desgastada e começou a guardar coisas dentro, algumas blusas, uma saia, um casaco quente e a escova de dentes. Sobre a escrivaninha estava um caderno de capa de tecido, presente de Galina anos atrás. Para os seus pensamentos, estava escrito na primeira página, com a letra da amiga. Claudia nunca havia escrito nele, nunca havia tempo. Agora colocou com cuidado sobre as roupas. O barulho da porta do armário acordou Anatólio, que se levantou apoiado nos cotovelos. O que você está fazendo, Clau? Arrumei as coisas, respondeu ela, fechando a bolsa. Para onde? Ele se sentou na cama, agora totalmente acordado. Hoje é folga. Vamos à dacha da Galina. Ela evitou olhar para ele. Por uma semana. Uma semana? O quê? E eu? E o almoço? E minhas camisas? Anatólio até se levantou da cama. Claudia respirou fundo, juntando toda a coragem que tinha. Amanhã ligo para Mikhail Ivanes e peço licença sem vencimentos. 10 dias. Você enlouqueceu? A voz dele já trazia um tom de irritação. Que licença? Do que você está falando? Preciso descansar, tolia. Pela primeira vez em dias, olhou-o nos olhos. Descansar de tudo. De todos. Ele passou a mão pelos cabelos, confuso. E eu? O que vou comer? Na geladeira tem sopa para 3 dias. No freezer, almôndegas. O resto você se vira. Fechou o casaco. Você tem 55 anos, tolia. Já está na hora de aprender a esquentar a própria comida. Mas que ideia é essa? Ele pulou da cama, o rosto vermelho. Que loucura foi essa que te deu? Fugir do marido? Não é do marido, tolia. É da cozinheira e da lavadeira que eu quero descansar. Na cozinha, escreveu rápido uma lista. Quando regar as plantas, quais remédios tomar para a pressão, o número do encanador caso o cano vaze novamente. Anatólio a seguia, ora implorando, ora indignado, chamando seu plano de capricho, de frescura de mulher. Claudia continuou em silêncio, terminando de arrumar as coisas. Você não vai a lugar nenhum, gritou ele por fim, batendo o punho na mesa. Eu proíbo. Não pode proibir, respondeu ela, surpresa com a firmeza na própria voz. Eu vou. E pronto. Como se combinado, o telefone tocou. Era a sogra. Tolik já me contou tudo, disse Raíza Petrovna sem rodeios. Estou indo aí agora. Não saia de casa. 40 minutos depois, a sogra entrou no apartamento. Apesar dos 78 anos, mantinha a postura ereta e o jeito autoritário. Ex-diretora de creche, estava acostumada a ser obedecida, e com a nora, nunca fizera exceção. Que história é essa? Começou logo, tirando o casaco de lã com precisão. Que rebelião é essa? Seu marido está em choque. Claudia serviu-lhe uma xícara de chá em silêncio. Raíza Petrovna, vou passar 10 dias na dacha da Galina. Não é negociável. A sogra franziu os lábios, os olhos faiscando. Como assim não é negociável? E o marido? E a casa? Na nossa época, mulher não abandonava o marido, completou, batendo a mão na mesa. E o que faziam então? Claudia perguntou de repente. O quê? Raíza Petrovna parecia não entender. Cuidavam da casa, criavam os filhos, zelavam pelo marido. Ah, ou seja, aguentavam caladas. Algo dentro dela fervia, rompendo a barragem de 30 anos de silêncio. 32 anos na cozinha, 32 anos lavando, passando, cozinhando. Sem folga, sem férias, sem direito à voz. E isso é nada. Do que você sente falta? A sogra bofou. Marido não bebe, não sai por aí, traz dinheiro para casa. Filhos crescidos. Família normal. Normal. Claudia deu um riso amargo. Onde o marido não sabe a cor dos olhos da esposa. Onde os filhos ligam só quando precisam de algo. Onde eu me esqueci de quem sou. Isso é normal para você? Raíza Petrovna quase engasgou com o chá. Você quer se divorciar? Não. Claudia balançou a cabeça. Só quero ficar sozinha. Pensar. 10 dias.
Raíza Petrovna, não estou indo para o fim do mundo. Anatólio apareceu na porta, olhando confuso da mãe para a esposa. Mãe, fala com ela, ela não me escuta. Olha no que me deixou. A sogra endireitou as costas. Você a mimou demais. Nem uma calça passa sozinho. Exatamente, respondeu Cladia, surpreendendo a si mesma com a calma. E a culpa é minha. Está na hora de consertar. Pegou a bolsa e dirigiu-se à porta. O ônibus sai em 40 minutos. Vou embora. Você está falando sério? Raíza Petrovna levantou-se, e de repente seu rosto mudou, amoleceu. Clava, espera, vamos conversar. Raíza Petrovna tentou segurar a filha pela manga, mas Cladia já fechava a porta atrás de si com um clique seco. O coração batia descompassado, as mãos tremiam, mas dentro dela espalhava-se uma sensação estranha, intoxicante, como se tivesse engolido um gole de vinho depois de anos de abstinência. Liberdade. A palavra surgiu sozinha, clara e assustadora. O velho ônibus, um paz amarelado com as bordas enferrujadas, rangeu os freios na parada. Cladia subiu os degraus vacilantes, pagou a passagem ao cobrador de voz rouca e acomodou-se num banco vazio no fundo. Pelo vidro embaçado a paisagem familiar desfilava, campos dourados de trigo ceifado, bosquetes de bétulas prateadas, aldeias com casas de madeira e cercas tortas que pareciam prestes a desabar. A viagem até o distrito vizinho, onde ficava a Dacha de Galina, levaria 1h30. Tempo suficiente para pensar ou para não pensar em nada. Cladia Stepanovna. Uma voz feminina culta soou ao seu lado. Ela virou-se e deparou com uma mulher impecavelmente vestida, casaco de lã cinza ardósia, corte de cabelo pichi que realçava os traços finos, unhas esmaltadas num tom nude discreto. Nos pulsos, um relógio de ouro brilhava sob a luz fraca do ônibus. Tamara, murmurou Cladia, piscando como se a imagem pudesse desaparecer. Tamara Vorontsova. Sua colega de turma. 20 anos sem se verem, e ali estava ela, como se o tempo tivesse passado apenas para Cladia. Imagine encontrar você aqui. Tamara sorriu, os dentes brancos e alinhados como pérolas. Abraçaram-se com a hesitação de quem já não se conhece direito, mas guarda memórias em comum. Um cheiro de perfume caro, algo floral com notas amadeiradas, envolveu Cladia, fazendo-a sentir-se de repente consciente da própria roupa, a blusa de tricô desgastada, a saia marrom que usava havia anos, as meias que começavam a descer nos tornozelos. Você mudou, disse Cladia, as palavras saindo mais secas do que pretendia. E você não, respondeu Tamara, mas sem ironia. Seus olhos percorreram Cladia com uma mistura de curiosidade e algo que poderia ser pena. Ainda na mesma clínica? Cladia assentiu, enrubescendo. 31 anos no mesmo lugar. A frase soou como uma confissão. Baixou os olhos para as mãos, cutículas ressecadas, anel de casamento que há muito deixará de brilhar. Eu chefio o departamento de cardiologia do hospital regional, disse Tamara com um orgulho que não tentava esconder. Faz 2 anos que fiz uma especialização na Alemanha. Ano passado finalmente comprei um apartamento em Moscou. Pequeno, mas é meu. Ela riu, um som claro, cristalino. Agora vou visitar minha mãe. Ela insiste em ficar na casa da infância, teimosa como sempre. Cladia ouvia fascinada e desconfortável, enquanto Tamara falava de congressos em Praga, de artigos publicados em revistas internacionais, dos novos protocolos para infartos que ajudara a implementar. As palavras fluíam, animadas, pontuadas por gestos elegantes das mãos cuidadas. De repente, Tamara parou. Seus olhos verdes, Cladia notou pela primeira vez, fixaram-se nos dela com uma intensidade inesperada. Lembra quando a gente sonhava em entrar na faculdade de medicina? Perguntou, baixando a voz. No 10º ano decorávamos atlas de anatomia até de madrugada. Cladia lembrava. Como não lembrar? Era a única coisa que realmente desejara na vida. Primeiro adiou por falta de dinheiro. Depois pelo casamento. Depois pelos filhos. E então, simplesmente deixou de ser uma possibilidade. Eu conseguia, murmurou Tamara, balançando a cabeça. E você, casou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Cladia sentiu algo agudo perfurar-lhe o peito, como uma farpa antiga que depois de anos adormecida de repente inflama. Uma dor surda familiar que ela aprenderá a ignorar. E você, para onde vai? Mudou de assunto Tamara, como se pressentisse que havia tocado numa ferida. Para a Dacha de uma amiga. Cladia olhou pela janela, onde as bétulas passavam em borrões amarelos. Precisava respirar. Certo, aprovou Tamara com um aceno de cabeça. Eu sempre separo tempo para isso. Ano passado fui ao Tailândia. Este ano, estou planejando a Turquia. Cladia anuiu, mecânica. Na cabeça, uma voz insistente repetia. Poderia ser eu.
Poderia ser ela contando sobre estágios no exterior, sobre um apartamento em Moscou, sobre viagens que não eram apenas sonhos distantes. Se 33 anos antes tivesse feito uma escolha diferente. O ônibus freou bruscamente na curva para o condomínio de Datchas. Claudia despediu-se de Tamara, trocaram números de telefone com promessas vagas de se falarem, e ela desceu na beira da estrada poeirenta. À frente e atrás das cercas baixas de madeira avistavam-se as casinhas alinhadas do assentamento, telhados de zinco, jardins minúsculos, o cheiro úmido de terra e maçãs maduras. A Dacha de Galina ficava no fundo do loteamento, 6 centiares de terra, uma casa de madeira dos anos 1980, revestida de lambris descascados. Claudia seguiu pelo caminho de pedras irregulares, inspirando o ar frio que cheirava a folhas apodrecidas e fumaça de lenha. No peito, uma mistura estranha de amargura e alívio. Amargura pelo que ouvirá, ou pelo que não ouvirá em sua própria vida. Alívio por estar ali, sozinha, pela primeira vez em décadas fazendo algo só por si mesma. O portão rangeu. Galina apareceu na varanda baixa, de cabelo curto e grisalho, os olhos vivos como sempre. Chegou, afinal! Exclamou, abrindo os braços. Já estava pensando que tinha desistido. Não desisto mais, respondeu Claudia, deixando-se envolver pelo abraço quente da amiga. Chega! A primeira manhã na Dacha, Claudia acordou às 5h30 por hábito e ficou deitada, olhando para o teto de madeira escurecida, tentando assimilá-lo. Não preciso correr. Não havia café a preparar, uniformes a passar, maridos a acordar. Uma sensação quase esquecida, a de ter tempo, inundou-a, estranha e doce como um vinho novo. O que quer no café? Perguntou Galina, espiando pela porta entreaberta. Eu mesma faço, respondeu Claudia, sentando-se na cama. Nem pense nisso. Galina sacudiu o dedo, sorrindo. Você está aqui para descansar. Chá ou café? Chá, Gavia balbuciou desconcertada. Então fique aí. Aprenda a receber cuidados, piscou Galina. 10 dias de rainha não vão te matar. Depois do café, Claudia saiu para o jardim. O sol de outubro aquecia sem queimar, iluminando as folhas douradas das macieiras. Caminhava devagar entre os canteiros, respirando o cheiro de terra úmida e frutas maduras. Dentro dela, um vazio novo, como se tivessem esvaziado um baú lotado e de repente houvesse espaço. O que fazer com isso? Que tal um livro? Sugeriu Galina, observando o do alpendre. Tem uma biblioteca inteira aqui. Claudia aproximou-se das prateleiras de madeira, passou os dedos pelos lombos desgastados. Turgenev, Tchekov, Bunin, Pasternak. Tirou um volume surrado de contos, de Tchekov. Posso? Claro, respondeu Galina. Vou à biblioteca da cidade. Volto para o almoço. Claudia sentou-se numa cadeira de vime na varanda, abriu o livro em A Dama do Cachorrinho. Na juventude, aquela história lhe parecerá o auge do romantismo. Agora lia devagar, saboreando cada frase, e surpreendeu-se ao perceber que entendia Ana Sergeyevna muito melhor do que aos 20 anos. O peso das escolhas, a solidão dentro do casamento, a ilusão de que a vida poderia ter sido diferente. O telefone tocou, cortando o silêncio. Anatoly piscou na tela. Clau, quando você volta? Começou ele, sem cumprimentos. Aqui tem roupa acumulada para passar, não tem ninguém para fazer. E acabou a carne moída. Eu falei 10 dias, tolia. Que 10 dias? Que frescura é essa? Irritou-se ele. O Roman e a Angela querem vir e não tem ninguém para cozinhar. Que a Angela cozinhe, sugeriu Claudia, surpresa com a firmeza na própria voz. Ou você mesmo. Não é criança. Eu cozinhar? Anatoly explodiu. Sou homem. Trabalho. Não tenho tempo para essas coisas. Eu também trabalho, tolia. Ela fez uma pausa, sentindo o peso das palavras. E também me canso. Silêncio. Depois, um resmungo ofendido. Então fica aí, sua egoísta. A culpa mordeu-a como um inseto. Abandonou a família. Fugiu. Escondeu-se. Claudia pousou o livro no colo e ficou olhando para o jardim, onde as folhas caíam devagar, como se o tempo também estivesse cansado. Teria feito a coisa certa? 3 anos atrás fiquei viúvo, contou Dmitri, passando os dedos pela borda da xícara de chá. E me mudei para cá para ficar com minha mãe. Ela começou a dar sinais de demência. Não é fácil cuidar sozinho de uma pessoa doente. Claudia sentiu um nó na garganta. Conhecia bem aquele peso. Deve ser muito difícil, murmurou com sinceridade. Como você está conseguindo? Vou levando, respondeu ele, com um sorriso que fez suas rugas se espalharem como raios de sol ao redor dos olhos. Mas às vezes falta apoio médico por aqui. A conversa fluiu natural como um rio tranquilo.
Falavam de medicina, de ervas, de receitas antigas que os avós usavam antes dos remédios industrializados. Claudia nem percebeu quando 2 horas se passaram. Nossa, já é tarde. Dmitri sobressaltou-se, olhando o relógio. Não posso deixar minha mãe sozinha por muito tempo. Se precisar de ajuda, pode contar comigo, ofereceu Claudia, surpresa com suas próprias palavras. Sou enfermeira há 30 anos. Dmitri assentiu sério, como se pesasse cada sílaba. Vou guardar isso na memória. Boa noite, Claudia Stepanovna. Mas o destino não esperaria. No terceiro dia, um bater urgente na porta a fez estremecer. Dmitri estava pálido, os cabelos despenteados, os olhos arregalados. Claudia Stepanovna, por favor. Minha mãe. Ela está mal. Sem hesitar, Claudia pegou a bolsa que sempre mantinha pronta, com remédios de emergência, esfigmomanômetro e estetoscópio, e seguiu correndo. Ana Grigorievna jazia na cama, respirando com dificuldade. O rosto cinzento, os lábios azulados. Claudia já tirava o aparelho de pressão do estojo. Começou há quanto tempo? Perguntou, enquanto enrolava a braçadeira no braço frágil da idosa. Uns 20 minutos atrás, Dmitri torcia as mãos, nervoso. Ela reclamou de um peso no peito. Depois piorou. O visor do aparelho confirmou pior. 210 por 110. Pressão crítica. Claudia agiu rápido. Tirou um frasco de gotas da bolsa, pingou cuidadosamente em um copo d'água. Beba, Ana Grigorievna. Devagar, pequenos goles. Já chamei a ambulância, sussurrou Dmitri, mas eles disseram que demorariam pelo menos 1 hora. Ela assentiu, ajudando a idosa a tomar o medicamento. Nos 40 minutos seguintes, Claudia não se moveu do lado da cama. Media a pressão a cada 10 minutos, observava cada suspiro, cada tremor nas pálpebras fechadas. Pouco a pouco, a crise cedeu. A cor voltou ao rosto de Ana Grigorievna, a respiração se tornou mais leve. Onde está meu Mitienka? Perguntou a velha senhora de repente, olhando Claudia com olhos límpidos, como se a névoa da demência tivesse se dissipado por um instante. Estou aqui, mamãe. Dmitri aproximou-se, pegando sua mão. Esta é Claudia Stepanovna. Ela te ajudou. Obrigada, minha querida. A voz de Ana Grigorievna era fraca, mas o sorriso era genuíno. Você é boa. Vejo nos seus olhos. Quando a ambulância chegou, a pressão já havia baixado para 160 por 90. O jovem socorrista, ao verificar os sinais vitais, olhou para Claudia com aprovação. Trabalho bem feito, colega. Salvou a vovó. Só fiz o que tinha que fazer, respondeu ela, modesta. Depois que a ambulância levou Ana Grigorievna, Dmitri acompanhou Claudia até o portão. Sua voz tremia. Estou em dívida com você. Se não fosse você. Está tudo bem, Claudia sentiu o rosto esquecer. É o meu trabalho. Ele hesitou, como se lutasse consigo mesmo. Você gostaria de tomar um chá hoje à noite? Perguntou, de repente. Tenho algo para mostrar a você. À noite, Dmitri tirou de uma prateleira um livro gasto, com as páginas amareladas pelo tempo. Anotações de um jovem médico de Bulgakov. Passou o volume para Claudia com cuidado. Minha Bíblia desde a faculdade. Ela segurou o livro como se fosse um objeto sagrado. Nunca li. Sério? Dmitri levantou as sobrancelhas, surpreso. Você precisa ler. É a coisa mais honesta já escrita sobre o dever de um médico. E assim, entre xícaras de chá e histórias, eles conversaram até tarde. Dmitri falou dos hospitais de guerra, das missões em zonas de conflito, de como era possível, e necessário, manter a humanidade mesmo nos lugares onde a humanidade parecia ter sido esquecida. Claudia ouvia, absorvendo cada palavra, como se aquelas histórias fossem sementes plantadas em um solo há muito tempo árido. Leve, disse ele, estendendo o livro para ela no final da noite. É para você ficar com ele durante sua estadia. Depois me devolve. A partir daquele dia tornou-se um ritual. Depois do jantar, Claudia ia até a casa de Dmitri, ajudava no cuidado com Ana Grigorievna e em seguida, eles conversavam. Sobre livros, sobre a vida, sobre sonhos que nunca se realizaram e oportunidades que escaparam entre os dedos. À noite passeavam pelo jardim. Ele lhe mostrava constelações. Ela as propriedades das ervas que cresciam entre os canteiros. A cada dia, algo dentro de Claudia se desdobrava, como uma flor que finalmente recebe luz depois de um longo inverno. Mas como um eco distante, os telefonemas de casa insistiam em lembrá-la de outra realidade. Anatoly ligava todos os dias. Ora para reclamar, onde está minha camisa branca? Cadê o ferro de passar? Ora para exigir. Por que não descongelou o frango antes de sair? Polina não ficava atrás. Mãe, como você pôde nos abandonar? Papai está passando fome. Romã era mais direto. Quando volta?
O pai está se desmanchando sem você. Depois de cada ligação, Claudia sentia a culpa subindo pela garganta, amarga como Billy. Será que estava sendo egoísta? Trocar a sua família por uma ilusão de liberdade, por alguns dias de alívio da rotina? Em uma dessas noites, desabafou com Galina. Talvez eu esteja errada. Eles não conseguem viver sem mim. Não é que não consigam, retrucou a amiga firme. É que estão aprendendo. E você também. Viver para si não é crime, Claudia. Você tem direito à felicidade. Sempre. Na última noite antes da volta, Dmitri convidou Claudia e Galina para um chá. Ana Grigorievna dormitava na poltrona, enrolada em um chale. Na mesa, maçãs colhidas no pomar, mel em favos e biscoitos caseiros. Obrigado, disse Dmitri, olhando nos olhos de Claudia. Por tudo. Pela ajuda com minha mãe, pelas conversas, pela compreensão. O agradecimento é meu, respondeu ela, baixinho. Pelo Bulgakov ou pelo céu estrelado, por me lembrar que existe outra vida. Ele ficou em silêncio por um momento. Sinto muito que você vá embora, confessou. Posso ligar para você às vezes? Só para conversar. Claudia sentiu o calor subir às faces, como se o sangue tivesse esquecido como circular direito. Claro, ficarei feliz. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. As imagens dos últimos dias passavam como um filme. O café da manhã na varanda, as tardes de leitura ao pôr do sol, as conversas com Dmitri, seus olhos cinzentos e atentos. E pela primeira vez em anos, o medo de voltar não era pelos gritos ou pelas acusações, mas pela certeza de que ao cruzar aquela porta, perderia de novo a si mesma, se dissolveria nas necessidades e nas demandas dos outros. Eu tenho direito à felicidade, repetiu em voz baixa, como mantra, as palavras de Galina ecoando na escuridão. E pela primeira vez em 32 anos, acreditou nelas. Mamãe? Romã olhou para o relógio com um ar de impaciência. Tenho compromissos à noite. A família também é um compromisso, respondeu Claudia com calma, enquanto abria sua agenda e a colocava sobre a mesa. E um dos mais importantes. Reúne vocês aqui para anunciar as novas regras da nossa vida em família. Anatoly resmungou, cruzando os braços. Que regras são essas? Vivemos 30 anos sem regras e nada de ruim aconteceu. Exatamente por isso elas são necessárias, retrucou Claudia, folheando as páginas com determinação. Primeira regra, a partir de hoje as tarefas domésticas serão divididas igualmente entre todos. Segunda, cada um cozinha na sua vez quando estiver em casa. Terceira, cada um limpa o que sujar, louça, roupa, cama. Ninguém mais é responsável pelos outros. Um silêncio pesado pairou sobre a sala. Polina foi a primeira a reagir. Mãe, você está brincando? O papai nem sabe fritar um ovo. Vai aprender, cortou Claudia. Eu aprendi tudo em 30 anos. Será que ele não consegue em uma semana? Anatoly inclinou-se para frente irritado. Escuta, eu passo o dia inteiro na fábrica. Chego em casa exausto. Como vou cozinhar? E eu então não me canso. Olhou nos olhos firme. Depois do plantão na clínica, tenho que estar disposta para servir a todos. Mas você é homem, não é? Ironizou ele. Sou antes de tudo uma pessoa, respondeu ela, baixa mas incansável. Com os mesmos direitos a descanso e respeito que você. Romã levantou-se, andando de um lado para outro. E se a gente não concordar com essas regras? Claudia deu de ombros. Então cada um vive por si. Eu cozinharei só para mim, lavarei só minhas roupas, limparei só meu espaço. Isso é chantagem. Explodiu Anatoly. Isso é uma escolha, corrigiu ela, serena. Ou somos uma família com direitos e deveres iguais, ou somos apenas inquilinos dividindo o mesmo teto. Polina surpreendentemente riu. Sabe, mãe? Tem lógica. Eu topo. Romã e Anatoly trocaram olhares, como se as mulheres da casa tivessem se unido contra eles. Bobagem, resmungou Anatoly. Daqui uma semana tudo volta ao normal. Vamos ver, disse Claudia, fechando a agenda com um estalo. Começamos amanhã. A primeira semana foi um verdadeiro teste. Anatoly se recusou a cozinhar, sobrevivendo de sanduíches e comida congelada. Polina, que no início apoiara a mãe, logo murchou ao descobrir que depois do trabalho, além de cozinhar, ainda precisava limpar. Mãe, mas é tão inconveniente. Queixava-se, esfregando sua louça com desânimo. Antes era mais fácil, você fazia tudo para a gente. Claro que era, concordou Claudia. Para vocês. Romã, embora morasse separado, também protestou, cancelando suas visitas de fim de semana. Se agora cada um é por si, para que ir? Em casa, a Angelka faz tudo. Claudia não discutiu. Seguiu sua parte. Cozinhava só para si, lavava só suas roupas, arrumava só seu quarto.
Na cozinha, lavava meticulosamente sua xícara e prato, deixando a pilha de louça suja intocada. No terceiro dia, Anatoly não aguentou. Clava, isso já é demais. Essa louça está aqui desde manhã. É a sua louça, esclareceu ela, secando sua caneca. Também é minha, ué. E eu então, estou de férias. Rebateu Klávdia impassível. Também trabalhei o dia todo. Ao final da semana, a casa estava à beira de uma revolta. Anatoly ligou para a mãe. Raíssa Petrovna apareceu sem aviso, abrindo a porta com sua chave, já em modo de batalha. Que bagunça é essa, meu Deus? Tolik, você é homem ou quê? Não consegue pôr sua mulher no lugar? Klávdia, recém-chegada do plantão, sentou-se cansada. Boa noite, Raíssa Petrovna. Quer um chá? Chá nada. Bufou a sogra. Olha o que você fez com esta casa com o meu filho. Ele está abatido, mal se alimenta. Não vai morrer se lavar uma louça ou duas, deu de ombros Klávdia. Eu sobrevivi. Raíssa Petrovna arregaçou as mangas. Bom, se você está em greve, eu mesma farei tudo. Não quero que os outros fiquem sabendo que minha nora abandonou o marido. Que saibam, disse Klávdia tranquila. E você está perdendo seu tempo. Quando sair, tudo voltará à bagunça. E o que você propõe, hein? A sogra plantou as mãos nos quadris. O homem trabalha o dia todo e ainda tem que limpar a casa, enquanto a mulher descansa? Pela primeira vez, Klávdia olhou Raíssa Petrovna nos olhos sem medo. Eu também trabalho 8 horas. Por que eu tenho que fazer dupla jornada e ele não? A sogra abriu a boca para retrucar, mas ficou em silêncio, como se uma ideia inesperada a tivesse atingido. Lentamente sentou-se. Bom, quando eu era diretora do jardim de infância, também reclamava que chegava em casa e ainda tinha que trabalhar, admitiu, surpreendendo a todos. Talvez você tenha razão. Anatoly a olhou boquiaberto. Mãe, o que é isso? Você sempre disse que lugar de mulher é em casa. Dizia, suspirou Raíssa Petrovna. Por hábito talvez. Mas não é justo se parar para pensar. Naquela noite a sogra foi embora sem ter arrumado nada. E na manhã seguinte, Klávdia acordou com barulhos estranhos vindos da cozinha. Ao espiar, viu uma cena improvável. Anatoly, de avental sobre a camiseta, tentava fritar ovos. O pão queimava na torradeira, algo chiava na frigideira, e ele, concentrado, mexia com a espátula como se estivesse em uma missão. Bom dia! Foi tudo que Klávdia conseguiu dizer. Acordou finalmente e resmungou ele, sem virar. Senta, já está quase pronto. Os ovos ficaram salgados demais, as torradas queimadas, mas Klávdia comeu com gosto, observando o marido à socapa. Havia algo diferente em seu rosto, uma expressão de determinação quase infantil. Não ficou ruim para uma primeira vez, elogiou ela, terminando o chá. Só estraguei a frigideira, suspirou Anatoly. Já é a segunda nesta semana. Esse negro não sai mais. Novembro trouxe as primeiras mudanças visíveis. Anatoly dominou não só os ovos, mas também macarrão com salsicha, e no final do mês, arriscou um ensopado seguindo uma receita da internet. Uma noite orgulhoso anunciou. À mesa, esposa. Meu prato especial. Klávdia notou surpresa que as batatas estavam cortadas em cubos iguais, a carne não estava queimada, e até havia salsa por cima. Você se superou, elogiou sincera. É gostoso sim, gabou-se ele. Claro, queimei 2 panelas e uma frigideira no processo. 2.000 rublos pelo ralo. Polina também mudou. Uma tarde chegou em casa radiante. Mãe, resolvi sozinha o conflito com a diretora. Sozinha. Primeiro chorei no banheiro, pensei em chamar você. Mas depois me recompus, fui lá e falei tudo direitinho, com argumentos. Sabe o que ela disse? Que eu tinha razão. Klávdia abraçou, emocionada. Orgulho-me de você. Até Roman, que chegou em dezembro com Angela e Timur, notou a diferença. Ao encontrar o pai amassando pelmeni na cozinha, espantou-se. Pai, o que você está fazendo? Aprendendo, respondeu Anatoly, orgulhoso. Sua mãe me ensinou. Não é difícil, só precisa de jeito. Roman trocou um olhar com a esposa, depois aproximou-se hesitante. Talvez, você possa me mostrar como faz. Depois que os convidados partiram, Anatoly disse de repente. Sabe, Klávdia, só agora entendi quanto você fez todos esses anos, e nunca reclamou. Ela deu de ombros. Me acostumei a achar que era assim que devia ser. É o destino da mulher. Bobagem, cortou Anatoly com uma firmeza inesperada. Destino não é destino. Somos uma família, devemos carregar tudo juntos, não só você. Em meados de dezembro, Klávdia finalmente aceitou a proposta de Mikhail Ivanovich e tornou-se enfermeira-chefe da clínica. Os 5.000 rublos a mais no salário e as novas responsabilidades exigiam mais horas de trabalho, mas ela não hesitou.
Uma noite, ao chegar tarde, Anatoly comentou: "Você está voltando mais tarde agora. Talvez eu deixe o jantar pronto para você", sorriu Kládia. "Só precisa esquentar." "Seria ótimo, não acha?" O último grande conflito antes do ano novo explodiu quando Anatoly, acostumado a deixar todo o preparo da ceia por conta da esposa, ficou estarrecido ao ouvir: "Neste ano, cozinhamos juntos. Eu faço as saladas, você fica com os pratos quentes. E a Polina cuida da sobremesa." "Que pratos quentes?" protestou ele. "Não estou pronto para essa responsabilidade. É o Réveillon, virão convidados, o Roman com a família." "Justamente", respondeu Kládia, calma. "É a hora de mostrar o que aprendeu." "Não tenha medo, estarei do seu lado", acrescentou, com um sorriso encorajador. Na última semana de dezembro, Anatoly treinou exaustivamente para assar um frango no forno. Ora queimava, ora deixava sem sal, ora exagerava nas especiarias. Na véspera do ano novo, a cozinha parecia um campo de batalha, mas sobre a mesa brilhava uma obra-prima, um frango dourado, crocante, rodeado de legumes assados. Quando a família se reuniu, incluindo Raíssa Petrovna, Anatoly cortou solenemente sua criação. "Peço licença para apresentar, frango do chefe Matveyev." "Papai, você fez isso?" exclamou Timur, maravilhado. "Está uma delícia." Kládia observava o marido, o sorriso orgulhoso, o nariz ainda empoeirado de farinha, os olhos brilhantes. Entendia então que cada discussão, cada nova regra, cada pequena revolução tinha valido a pena. Ao som das badaladas, Anatoly levantou seu copo, surpreendendo a todos. "Quero brindar a minha esposa. Por me ensinar que até um cachorro velho pode aprender trucos novos. Por não ter medo de mudar tudo. Por..." Hesitou, procurando as palavras como se lembrasse de repente o peso de cada uma delas. "Por me lembrar que respeito é o que nos mantém unidos." Kládia sorriu, olhando os copos erguidos, os rostos queridos. Dentro dela crescia uma sensação de realização e uma estranha expectativa, como se o ano que começava fosse finalmente seu. Um ano em que aprenderá a viver não só pelos outros, mas também por si mesma. A luz da manhã de março filtrava-se pelas cortinas de tule, enchendo a cozinha dos Matveyev de um brilho suave. Kládia folheava um cartão de parabéns dos colegas, relendo as palavras. "Querida Kládia Stepanovna, parabéns pelo aniversário e pela conquista do cargo de enfermeira-chefe. 6 meses antes aquilo parecia impossível. A responsabilidade extra, o salário de 33.000 rublos, o tempo, seu tempo, apesar das novas obrigações. Mas naquela família uma revolução silenciosa tinha ocorrido. Sem gritos, sem escândalos, mas não menos profunda. Anatoly aprenderá não só a cozinhar, mas a lavar, passar, fazer a limpeza. Polina parara de ligar para a mãe por qualquer motivo. Até Roman pedia menos dinheiro, preferindo resolver suas questões sozinho. O celular vibrou. Uma mensagem de Dmitri. "Parabéns. Passo a noite com uma surpresa, se não incomodar." Kládia sorriu. Nos últimos meses eles conversavam quase todos os dias sobre livros, trabalho, a mãe dele, que depois da crise hipertensiva, melhorará. Às vezes Dmitri aparecia com mel, maçãs frescas, livros. "Só um amigo", repetia ela para si mesma. "Um bom amigo." Da sala saiu Anatoly, com ar solene e um envelope na mão. "Parabéns, Kládia." Ela abriu o papel e arfou. Uma reserva para um sanatório nos arredores de Moscou, 2 semanas com tratamento, alimentação e programa cultural. Tolia, mas isso custa. Olhou o valor, 65.000 rublos para 2. "Você merece", disse ele sério. "Juntei dinheiro por 6 meses, não gastei um copeque com pesca. Vamos em junho. Já combinei o período de férias. Mas e a casa, as coisas? Sobreviverão sem nós", riu Anatoly. "Agora eu dou conta, se precisar." Ele titubeou, então segurou firme a mão dela. "Klava, quero pedir desculpas por todos esses anos. Achava que bastava trazer o salário, dar dinheiro, e pronto. Nunca parei para pensar que você também era uma pessoa, não uma máquina de serviços. Que estava cansada." Ela apertou a mão áspera dele. Não havia palavras necessárias. À noite, o apartamento encheu-se de cheiros e risadas. Roman, Angela e Timur chegaram primeiro. Polina apareceu com um novo namorado, um professor de educação física alto e simpático. Raíssa Petrovna entrou majestosa, carregando uma torta gigante de sua autoria. Galina, vinda do distrito vizinho, ajudava Kládia na cozinha. Era estranho, e lindo, ver Anatoly arrumando a mesa com precisão, seguindo as regras de etiqueta que aprenderá em vídeos na internet. Roman cortava uma salada que dominara com a sogra. Polina decorava um bolo com frutas frescas concentrada. "Mamãe, ainda não contei", disse Polina radiante. "Ganhei uma menção honrosa por uma metodologia de alfabetização que criei.
A diretora mesma inscreveu no concurso. Parabéns, minha filha, emocionou-se Cláudia. Sempre soube que você era uma pedagoga brilhante. Se não fosse você, Polina baixou a voz. Se não tivesse nos sacudido, eu ainda estaria choramingando em vez de agir. Romã aproximou-se, abraçando a mãe pelos ombros. E eu, ouça bem, no começo fiquei furioso. Que rebelião é essa? Pensei. Mas agora entendo. Precisávamos disso. Até com a Angela mudei. Ajudo mais, cuido do Timur. É verdade, confirmou Angela, juntando-se a eles. Obrigada, Cláudia Stepanovna. Ganhei um marido novo, lava a louça, fica com o filho. Timur, que rodopiava ao lado, abraçou de repente as pernas da avó. Vovó, você está tão bonita hoje. E sussurrou confidencial. O vovô disse que a senhora ficou igual à mocidade. Cláudia riu, sentindo os olhos ardendo. Quando foi a última vez que ouvirá palavras assim? O toque da campainha interrompeu o momento. Na porta, Ditri seguria um buquê de rosas vermelhas intensas. Parabéns! Sorriu. As primeiras rosas da minha estufa. Cultivei especialmente para você. Anatoly, que abrirá a porta, observou o visitante com atenção. Então você é aquele médico. Entre, estamos justamente nos sentando à mesa. Para surpresa de Cláudia, não havia sombra de ciúme ou desconfiança em sua voz, apenas uma hospitalidade sincera. À cabeceira da mesa, Raíssa Petrovna bateu a faca no copo, pedindo silêncio. Quero fazer um brinde, anunciou solene, a nossa Cláudia por... Raíssa Petrovna hesitou de repente, buscando as palavras certas. Por nos ter sacudido a todos. Você tinha razão, minha nora. Todos esses anos, você esteve certa. Uma mulher não é só do lar, é uma pessoa. E obrigada por nos ensinar isso. Um silêncio tomou conta da sala. Ninguém esperava um reconhecimento tão sincero vindo de Raíssa Petrovna. Cláudia sorriu confusa, sem saber o que responder. Agora foto de família. Ordenou Polina, pegando o celular. Mamãe, você no centro. Posicionaram-se diante da janela, banhados pela luz suave do entardecer. Cláudia no centro, com sua blusa nova em tom de turquesa e uma maquiagem leve feita por Angélica. Ao seu lado, Anatoly, com o braço apoiado em seus ombros. As filhas de cada lado, o neto à frente, Raíssa Petrovna e Galina um pouco atrás. Todos disseram queijo, enquanto Polina ajustava o temporizador. O sorriso que surgiu foi tão natural que já não se via há muitos anos, não forçado, não ensaiado, mas genuíno. Quando os convidados se dispersaram pelos cômodos, Romã e sua família ficaram para pernoitar. Dmitri, que se demorará em conversas até tarde, finalmente se despediu, prometendo ligar no dia seguinte. Cláudia entrou no quarto e, com a ajuda de Antissa, retirou de uma grande caixa de papelão a velha máquina de costura Podolsky de sua avó. Envolta em um lençol, ela a limpou com cuidado, verificou o mecanismo e enfiou a linha. A máquina funcionou como se não tivesse passado 30 anos parada, com um ronronar suave e regular. Do armário, Cláudia retirou um pedaço de seda azul clara, comprado no mês anterior, e estendeu sobre a mesa o molde de um vestido que encontrara em uma revista. Anatoly, ao entrar no quarto, parou surpreso na porta. Você vai costurar? A esta hora? Quero tentar, respondeu ela, baixinho. Sempre sonhei em aprender. Ele deu de ombros. Então tente. Vou lavar a louça e dormir. Amanhã acordamos cedo. Ela sentiu e ligou a máquina. O som ritmado encheu o quarto de uma tranquilidade caseira. Amanhã seria um novo dia, e depois dele, muitos outros. E agora ela sabia, com certeza, que os viveria não apenas pelos outros, mas também por si mesma. Sem culpa, sem medo, sem arrependimentos. A seda deslizava sob seus dedos. A linha formava pontos precisos, um após o outro. Um vestido azul para ela, não um avental, não uma camisa de dormir para o marido, não uma roupinha para o neto, mas algo só seu. Como uma pequena revolução silenciosa na casa dos Matveyev. Do lado de fora, a noite de março envolvia a cidade em um manto macio. As luzes das casas se apagavam, as vozes se calavam. Cláudia interrompeu por um instante o trabalho e olhou para o céu estrelado. 6 meses antes, em seu último aniversário, ela se perguntara onde estava ela mesma em meio àquela vida. Agora tinha a resposta. Estava ali, no centro de sua própria história, no centro de sua família, não há de antes, mas desta nova feliz que ela ajudara a construir. E à sua frente, tantíssimas possibilidades ainda por vir.